Vamos dar continuidade, irmãos, agora a pergunta 151. Nós vimos alguns estudos atrás, depois de terminarmos os 10 mandamentos, sobre a pergunta 150, onde ela traz o seguinte: são todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? E aí nessa pergunta nós desenvolvemos que não, né? Não são todos os pecados, as transgressões igualmente odiosos diante de Deus, né? Nós temos pecados que são mais odiosos e pecados que são menos odiosos, mas todos os pecados são odiosos, né? Todos os pecados ofendem ao Deus Santo, ao Deus misericordioso, ao Deus que é amor, a um Deus justo, e portanto toda transgressão é odiosa diante de Deus, tá? Isso é um fato. Agora a gente não pode compreender que todas as transgressões são igualmente hediondas ou odiosas diante de Deus, porque isso fere a nossa própria percepção à luz da natureza. Porque até mesmo à luz da natureza, ou seja, sem a revelação especial, que é a palavra de Deus, nós já identificamos que alguns atos são mais graves do que outros, né? E nós vimos nessa aula que isso se dá por conta do atributo da justiça de Deus, esse atributo divino que é comunicável aos homens, né? Nós buscamos por justiça porque antes o nosso Deus é justo, e como somos a imagem e semelhança dele, nós acabamos, até mesmo os ímpios, de forma pervertida, não perfeita, percorrem e também buscam justiça. Não a justiça perfeita, que é a justiça divina, né? Mas eles buscam por justiça também. E nós vamos ver exatamente o que se sucede depois, porque na pergunta 151 nós vimos algumas questões que envolvem a diferenciação entre um pecado ser mais odioso que outro. Nós vimos que um pecado pode ser mais odioso do que o outro em razão do ofensor. Não sei se os irmãos se recordam. Então, por exemplo, um oficial da igreja, quando comete determinado pecado, por ele ser um oficial da igreja, o pecado dele se torna mais grave do que um neófito que está iniciando na fé. Então, por causa do ofensor, o pecado é mais hediondo, né? O fato de sermos cristãos, a nossa relação diante do ímpio, nós estamos numa situação de muito mais hediondez diante de Deus, porque nós temos a verdade, nós fomos alcançados por Cristo e, portanto, os nossos pecados ofendem mais ao Senhor do que os pecados dos ímpios, são mais odiosos do que os pecados dos ímpios, tá? Então, nós vimos a questão do ofensor, vimos também a questão do ofendido, ou seja, a vítima, né? Então, a depender de quem é a vítima, de quem é o ofendido, também o pecado se torna mais grave, tá? E aí foi trazido aqui as circunstâncias que envolvem isso. E nós vamos iniciar hoje o terceiro aspecto disso, que é não o ofensor nem o ofendido, mas o próprio pecado em si, tá? A natureza do pecado. Então, nesse estudo aqui, nós vamos ignorar, se assim a gente pode dizer, o ofensor e o ofendido. Nós vamos focar na própria natureza do pecado, tá? O pecado em si, ele é mais grave do que outros pecados, que a pergunta 151 vai trazer na terceira sessão. Quais são as circunstâncias agravantes? Nós vimos em razão do ofensor, em razão do ofendido, agora o terceiro pela natureza e qualidade da ofensa, tá? Então, quais são as circunstâncias agravantes que tornam alguns pecados mais odiosos do que outros? Terceiro, pela natureza e qualidade da ofensa, se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outrem e não admitir reparo algum. Se for contra os meios de misericórdia, juízos, luz da natureza, convicção da consciência, admoestação pública ou particular, censuras da igreja, punições civis, se for contra as nossas orações, propósitos, promessas, votos, pactos, obrigações a Deus ou aos homens, se for feita deliberada, voluntária, presunçosa, impudente, jactanciosa, maliciosa, frequente e obstinadamente, com displicência, persistência, reincidência, depois do arrependimento. Tá? Então, essa terceira sessão nós vamos dividir em vários estudos, tá? Porque os irmãos vão ver que dá para a gente aprofundar bastante. Então, aqui veja que
o que o catecismo está trazendo nessa terceira sessão da pergunta 151, ignora quem é o ofensor e quem é o ofendido. Certo? Nós vamos ver aqui que, por exemplo, o assassinato, ele é em si só mais grave do que o roubo. Independente se quem pratica é um oficial ou um neófito, ou um ímpio. Esse pecado por si só, ele é mais hediondo do que um pecado do roubo. Tá? Então a gente vai ver que a gravidade agora é pela natureza do pecado e não por quem pratica ou por quem é vítima, quem é a parte ofendida. Tá? E aqui a gente vai ver que, independentemente do ofensor e do ofendido, aqui o pecado é mais odioso pela própria natureza e pela qualidade da ofensa. Né? E eu coloquei o assassinato em si mesmo, ele é mais odioso que o roubo. Tá? Vou pedir ao Jael que abra, por favor, Jael, Provérbios, capítulo 6, do 30 ao 33. Veja que o Provérbios aqui ele está colocando dois pecados em tela, o pecado do adultério e o pecado do roubo. E aí o pecado do adultério ele traz como um pecado mais grave, vê pelas consequências, né? Porque o pecado do roubo ele pode ser reparado, ele é indenizado ali, há uma reparação. O pecado do adultério não há reparação, né? Uma vez muta a caixa. Pode ligar. Bom de ser alto. E aí nós temos isso em tela, né, de Provérbios, que o pecado do adultério ele é mais hediondo em si mesmo do que o pecado do roubo. Tá? Essa é a ideia que Provérbios está trabalhando aqui. E agora nós vamos nos aprofundar. E aí, dentro daquilo que envolve a natureza do pecado e a qualidade, a natureza da ofensa e a qualidade da ofensa, nós vamos agora entrar que quando essa ofensa é feita contra a lei expressa. Tá? O que quer dizer isso? Contra a letra expressa da lei. Alguns pecados, por exemplo, quando uma pessoa furta, ela quebra claramente a letra da lei. Porque o 8º mandamento diz, não furtarás. Quando uma pessoa adultera, ela quebra a letra expressa da lei, porque o 7º mandamento diz, não adulterarás. Outros pecados, eles se manifestam como uma forma de um raciocínio bíblico e não é tão expressamente reconhecido. Por exemplo, nós vamos ler aqui Romanos 14, 23, Paulo vai trabalhar isso também em Coríntios, sobre a questão dos alimentos oferecidos a ídolos. Nós vemos que quando Paulo aborda isso, ele vai dizer que pode tanto comer como não comer. Certo? O que come para a glória de Deus, come para a glória de Deus e não peca nisso. O que não come também para a glória de Deus, não come e também não peca. Agora, aquele que come e aquele que não come fazem isso não proveniente de fé, isso se torna pecado porque fez ou deixou de fazer algo que não provém de fé. Então veja, aqui, esse tipo de pecado de transgressão, ele não é contra a lei expressa da lei, mas envolve a questão de fé, de coração. É mais difícil o raciocínio aqui. Veja, se a gente come um alimento oferecido a ídolo, porque o outro irmão também está comendo, mas depois de comer a gente entende que a nossa consciência não está tranquila para comer aquilo, veja, a gente pecou porque não proveio de fé. Mas olha a circunstância. Agora, uma pessoa que furta um objeto do próximo, sabendo claramente que não pode, esse comete um pecado mais hediondo diante de Deus, porque é evidente, é expresso, é visto à luz da natureza que não se pode comer.
Então é interessante a gente, quando ele traz essa questão que envolve contra a letra expressa da lei, é porque existem pecados que vão demandar um raciocínio bíblico. Tá? A confissão de fé, o catecismo vai falar, né, que alguns ensinos eles são compreendidos de forma expressa e outros por meio de dedução lógica. Né? São deduzidos logicamente. Então existe todo um raciocínio bíblico envolvendo princípios para a gente, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Tá? Lembrando também da questão que envolve a liberdade cristã. Tá? Então, quando a gente viola a letra expressa da lei, isso é mais hediondo diante de Deus. Aline, Esdras, capítulo 9, verso 10, e Rosângela, Romanos, capítulo 14, 23, por favor. Até o 12. O que ele já está trabalhando aqui? Houve um mandamento expresso do Senhor para o povo, que eles não deveriam coabitar com as mulheres da terra para que não houvesse confusão. Foi expresso. E o que o povo fez? O povo se casou com mulheres estranhas, com mulheres que não eram da aliança, com mulheres dos povos que lá estavam antes. Eles quebraram o mandamento expresso do Senhor. Tá? Por isso que está trazendo esse exemplo aqui de Esdras, porque havia um mandamento expresso para o povo e o povo buscou coabitar não somente aqueles homens, mas também deram mulheres para os seus filhos. Né? Ou seja, para a próxima geração também continuar perpetuando esse pecado. Tá? Então, ele está trazendo isso à luz porque o pecado deles é mais grave. O que Esdras está relatando aqui? Olha, foi claro, o Senhor falou que a gente não deveria fazer isso. E olha o que nós praticamos. Né? E aí no relato ele até rasga suas vestes, né, diante da constatação do pecado dele, do povo. E aí vem os relatos muito interessantes do arrependimento, né, diante de Deus. Romanos 14, verso 23. Veja, o que com dúvida pratica, comete pecado, porque não vem da certeza da fé. Para constatar isso é muito mais difícil do que quando você olha lá, não faça isso, está expresso, não faça. Aqui tem que ser feita uma análise no coração, porque o que para um pode ser pecado, para outro pode não ser. Então não é um ato de comer, é o ato do coração de cada um, né? A expressão do coração. Então é muito mais difícil, tá? Por isso que é um pecado menos hediondo do que aquele que quebra expressamente a letra da lei, que é claro no sentido da proibição. Aqui envolve se violar muitos mandamentos ou cometer muitos pecados. Então, algumas ofensas, elas vêm acompanhadas da quebra de várias ofensas, vários mandamentos. Por favor. O coração, do que pensar. Nós vamos chegar aí. Boa. Vai ter uma parte que vai falar quando nós damos vazão àquilo que surgiu primeiro no coração, ou seja, não foi freado. Um processo que iniciou no coração, ele foi desenvolvido até culminar em ações. Então, houve um início, isso foi expandido, a gente vai ver mais à frente. Tá? Isso não foi parado, é mais grave. Abençoa, porque você não
vende aquilo e ele oferece aquilo para Uhum. Deus, vamos dizer assim. E a gente não sabe daquilo e a gente vai consumir aquilo. Uhum. Né? Não sabe a fé do cara, da pessoa, ou do alimento que nós estamos comprando. Né? Uhum. Por exemplo, uma comida, todo respeito ao baiano, né? A comida baiana que muitas vezes é consagrada a ídolo lá. Uhum. E às vezes você entra num determinado lugar e você vê que tem imagens ali, o cara adora aquele, né, aquela comida, vamos supor, é consagrada aqueles ídolos que ele adora. Uhum. Aí pra gente também é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Ou a gente pode chegar ali, caraca, uma boa baiana, por exemplo, uma boa baiana, chega lá, caraca, assim, aí você vai falar, não, vou comer, vou orar e não tem problema nenhum. Como seria isso? O que Paulo está abordando aqui, né, em Romanos, ele vai trabalhar em Coríntios também, é quando ele está trabalhando em algo expresso, né? Tipo assim, todo mundo sabe que aquilo ali foi oferecido a ídolos. Essa questão de pode ser, a gente não sabe, né? Mas vamos supor que a pessoa está no comércio, que ele sabe que aquela pessoa oferece aqueles alimentos ali para o ídolo que ele adora, né? Aí o que Paulo está falando? Paulo está falando que para uns que vão orar, abençoar a comida, vão comer para a glória de Deus. Para outros, a consciência vai pesar, né? Esses que a consciência pesar, é melhor que não coma, que come em outro lugar. Então, assim, não tem uma resposta de, tipo assim, é do coração. Essa pessoa vai avaliar. Eu, particularmente, não tenho problema, né? Ah, angu, o negócio é gostoso, eu oro e como, né? Tô falando eu. Agora tem uma pessoa que já tem problema com isso, né? A consciência já vai. Aí pode ser pecado para ele, por isso. Uma vez uma senhora, mais da nossa, ela trabalhava com refeição, né? E eu comprava a refeição dela, tinha um Buda. Aí o Buda ficava virado de porta pra dentro. Eu tinha dificuldade com ela e brincava. Pô, esse Buda é tão sem vergonha que nem olhar pra ele não é. Ele fica de costas. Mas eu tô falando assim, eu não vejo problema, mas o irmão pode ver. Aí eu vou falar para ele, não, isso é bobeira, cara, come. Não, claro que não. Paulo, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que às vezes até mesmo a gente tem que se privar, né? Por exemplo, se esse irmão para ele a consciência dele fere tanto, eu tenho até que me privar de não comer aquilo na frente dele ou com ele para que ele não venha pecar, entende? Né? Pelo amor ao mais fraco. Então essa nuance, né, que a gente tem que verificar. Mas a gente trouxe isso por quê? Para a gente verificar que quando você quebra roubando, furtando, você quebra violando uma letra expressa da lei. Nesse caso, um irmão que come achando que é mais difícil, entendeu? Por mais que possa ser pecado, mas é uma questão de coração. Então, quando você olha violação expressa da lei, adultério, furto, e aqui um princípio bíblico sobre liberdade cristã, aqui a pessoa tem que fazer um raciocínio mais difícil, sondar o coração. Então, por isso que isso aqui é menos hediondo do que aquele que viola a letra expressa da lei. E pode acontecer até o caso, como foi falado no ano passado, por exemplo, da bebida, né? Sim. Você está ali e de repente o irmão te vê. Esse é o melhor exemplo para aplicar hoje em dia na nossa cultura cristã, evangélica, né? A questão de você se privar de beber algumas coisas em público pelo mais fraco, né? Infelizmente, no meio evangélico tem essa mentalidade de que o álcool em si, né, por si só, ele já é pecaminoso. Não a embriaguez, mas o álcool por si só. Então, assim, às vezes a gente tem uma questão de coração, né? Eu já tive essa fase de você querer beber para mostrar para as pessoas que você não crê naquilo que eles creem. Tipo assim, isso aí é balela, isso aí tem que ser superado. Mas veja, o coração não é apreciar uma bebida. O coração é você querer publicamente, vamos dizer assim, criar uma polêmica para as pessoas verem que você está bebendo, te perguntar, está bebendo cerveja, não sei o quê. Então veja, já é um coração polemista, vamos dizer assim, né? Um coração orgulhoso, não quer a glória de Deus, ele quer realmente gerar uma polêmica, enfim. Porque se gera polêmica, por que não bebe em casa? Pode comprar a cervejinha, levar para casa e beber em casa, já para evitar, né, a ferir. Então, assim, às vezes a gente vê esse meio reformado, às vezes mais uma questão de querer afrontar, né, o outro lado do que de fato glorificar a Deus, né? E aí os irmãos que estão próximos, é claro, que tem esse entendimento, vai se chegando na igreja, eles vão ser trabalhados para abandonar essa convicção, né? É natural isso. Mas aí hoje, digamos, os médicos falam que qualquer quantidade de álcool faz mal para o organismo.
Uhum. uma dose de vinho, cálice de vinho, qualquer quantidade de álcool, ele não é bom. Uhum. Então, assim, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então não convém que a gente faça muito álcool por isso, não. Então, esse raciocínio é perigoso, né? Esse raciocínio é perigoso por quê? Primeiro que a gente parte do ponto de que a medicina, o que ela fala é verdade. E você olha para trás, a medicina altera toda hora as suas convicções e suas percepções sobre as coisas. Primeiro, a gente não pode afirmar que alguma coisa é pecado com um raciocínio baseado na medicina, mas sim na Bíblia, né? Então, biblicamente, nós vemos homens de Deus, o próprio Cristo, ingerindo vinho. Então, vamos dizer assim, a sabedoria encarnada, o Criador de todas as coisas, ele ingeria vinho, né? Aí, esse raciocínio de que é pecaminoso, se concluir, né, chegar a concluir que é pecaminoso porque faz mal ao nosso organismo, baseado na medicina de hoje, seria dizer que Cristo pecou ao ingerir vinho. E a gente sabe que esse tipo de raciocínio que imputa pecado a Cristo, né, está longe de nós fazer isso. Então, é melhor a gente abordar a questão que envolve a liberdade cristã, no sentido de que alguns preferem viver de forma a se abster do álcool, né, do que realmente cravar aquele que toma bebida alcoólica sem se embriagar, ele pratica pecado, né? Então, eu falo isso porque isso pode se aplicar a vários outros alimentos que a gente ingere, que a medicina vai dizer que faz mal à saúde, né? Então, a gente viveria, vou te falar, eu tenho um pé atrás com isso, porque eu sou razoavelmente novo, né, Mutaciente, 32 anos. E nesse meio tempo, eu já vi várias coisas mudarem sobre o que faz mal e o que não faz mal. E eu vejo que, às vezes, é algo que se manifesta mais como controlar a nossa liberdade das decisões que a gente deve fazer, e a gente viver uma vida de privação baseada em entendimentos humanos. Então, eu acho que o melhor é a gente se guiar pelo princípio bíblico do equilíbrio, da temperança, né? O princípio do equilíbrio, a gente come as coisas de forma equilibrada. É óbvio que algumas coisas se manifestam como faz mal, algumas coisas muito processadas, isso né, a gente não precisa nem da medicina, a gente sabe que todo esse ultraprocessamento vai fazer mal. Mas será que esse fato de fazer mal o irmão que come peca? E se a gente vive numa era onde tudo vai ser industrializado, dentro do meio urbano, todo mundo vai viver sempre pecando por conta disso? Né? Então, essa questão aí eu acho melhor ser guiado pela liberdade cristã, né? Que para uns é pecado, para outros pode não ser, aí provém da fé. Se um irmão bebe achando que está pecando, aí se tornou pecado pela dúvida, que Paulo está falando aqui, né? Então é melhor não beber, melhor não beber. E eu acho também que teria uma outra vertente para nós olhar, né? Como você falou, a gente às vezes se pega no alto, tá? Mas tem gente que acorda de manhã e bota uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros na mesa e Também faz mal, é? eu me lembro que eu trabalhei na indústria e tinha muita palestra. E dentro disso que você falou nos seus 32 anos, você vê na pandemia. Sim. A pandemia foi um caso que mostrou isso. Pode usar máscara, não pode, faz isso, faz aquilo, ninguém chegava no consenso. E acabou que até hoje a gente não sabe se a máscara foi prejudicial ou se foi, Sim. foi bom, né? Enfim. Então, dentro desse conceito, a gente espera isso, né? Eu me lembro que nessa palestra que o cara falou, ele falou, antigamente falava que tomar leite era bom para quem estava com problema no estômago, né? Não sei se vocês lembram disso, você nem pegou. Não lembro. Bastante leite e tal, estava com problema no estômago, tipo, virava úlcera. Aí depois a medicina descobriu que o leite era pior, porque ele fermentava e aumentava o processo de úlcera, virava uma úlcera. Então, assim, aí você vê que as coisas vão mudando. Sim. A medicina vai mudando como você falou. Então, às vezes a gente tem que também, como você falou, do equilíbrio mesmo, né? Aí o cara quer chocolate, o cara quer chocolate, aí por aí vai, né? Que aí o exagero vai se tornar pecado, né? Porque aí o cara já é um cara desse chocolate, por exemplo, o próprio termo já fala que ele é um cara que é dominado pelo vício, né? Aí é pecado também por conta do vício, né? Nós somos chamados a viver em liberdade, não viciados, né, Vitor? Eu lembrei nossa, mas eu lembrei da expressa da lei, Aham. lá anterior, sobre aquilo, aí que faz, é pecado, é pecado. Menos odioso que eu tenho, raciocínio que você está falando, lembrei do C.S. Lewis, ele falou sobre preguiça, né? E pra gente, por exemplo, preguiça é pecado terceiro, o cara trabalhar é pecado, né? Então serve para trabalhar, a gente vai e pega o oitavo mandamento também. Então você acho que ninguém discutir que uma pessoa que não quer trabalhar é
É menos hediondo, né? Do que aquele que quer ficar em casa e não quer trabalhar. Né? Que é uma questão da luz da natureza, né? Se não trabalha, não come. Então, o cara prefere se privar de comer até a família do que trabalhar. O nível de preguiça, né, é manifesto de forma muito mais evidente do que esse, que também é um pecado pela preguiça, mas é mais difícil, né? Não é todo mundo que vai concluir que não querer ler está pecando. Né? Sim, a forma intelectual, né? Se violar muitos pecados muitos mandamentos ou cometer muitos pecados. Aqui, entrando na questão, por exemplo, quando um homem ou uma mulher, eles adulteram, eles quebram o 7º mandamento. Mas não somente isso. Eles vão quebrar, como o Provérbios traz o tempo todo, também o 1º mandamento. Por que o 1º mandamento? Porque a questão sexual foi ídolo. Se tornou um ídolo tão grande que ele não conseguiu se controlar. Né? A linguagem de Provérbios sobre o adultério é isso. Toda hora o texto questiona, homem, como você pode ter sido louco, deixar-se dominar por esse pecado, por esse impulso. Então a gente vê que o adultério ele quebra o 7º mandamento e também o 1º mandamento. Tá? Então ele é um pecado mais grave por conta disso. Né? Geralmente os pecados eles vão quebrar outros, mas alguns são mais evidentes. Né? O 5º mandamento vai quebrar também o 1º, de certa forma, por causa da hierarquia que Deus estruturou. Né? Mas outros são mais evidentes aí na questão da quebra. Tá? Alex, Colossenses 3:5, Alex. Luiz, 1 Timóteo 6:10 e Gabriel, Provérbios 5:8-12. Pode ler, Alex. Fazer dois, mover a nossa natureza terrena, destruição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ideia é que a gente, geralmente quando olha texto assim, a gente pensa na quebra de um ou outro, né? A ideia é que quando isso, imagina uma pessoa que viola todos esses mandamentos, todas essas virtudes, né? Ele tem todos esses vícios que estão aí. Uma pessoa que pratica tudo isso, ela está numa situação de muito mais ofensa do que aquele que pratica um ou outro. Tá? Então, vamos dizer assim, quando a gente pensa, uma pessoa vive de forma libertina, né? Qual é a ideia? A ideia é que é uma pessoa que vive cometendo muitos pecados. Né? Ele vive expressamente quebrando praticamente todos os mandamentos, porque ele está alheio a Deus. Né? Então, o fato de cometer muitos pecados, tá? Violando muitos mandamentos, ele está numa condição de ofender mais a Deus, de ser mais odioso à ofensa diante de Deus, do que aqueles que violam um, mas se controlam em relação a outro. Tá? Isso é a luz da natureza. Né? Uma pessoa que tem problema com uma questão que envolve um crime, ele vai ter a sua pena, né, a forma de aplicação da pena penal, de forma diferente do que aquele que está vivendo de forma entregue à criminalidade. O cara tem homicídio, o cara tem tráfico de drogas, o cara tem latrocínio, ele tem tudo isso nas costas dele do que aquele que só trafica. A luz da natureza, na hora de analisar a pena, aquele que somente trafica vai ter uma pena menor do que esse que tem latrocínio, homicídio, tudo isso nas costas. Porque aquele que comete mais crimes, ele tem que ser punido de forma mais rigorosa. A mesma ideia é essa, aquele que vive cometendo muitos pecados, tá? E aqui humanamente falando, irmãos, né? É óbvio que a gente quebra todos os mandamentos, mas aqui é vivendo mesmo expressamente a luz de todos de forma libertina, quebrando muitos pecados, tá? Muitos mandamentos. Esse que comete muitas ofensas, ele está numa situação mais hedionda diante de Deus também. Ambos estão, mas um é mais hediondo do que o outro, tá? Porque ele é plural, né? Ele pratica vários ao mesmo tempo. 1 Timóteo. Você vê, aí ele coloca o amor ao dinheiro como uma raiz que vai levar a outros males. Né? O amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, uma pessoa que é avarenta, ela vai quebrar o primeiro mandamento, logo de cara, porque ela vai adorar Mamon.
né, e não ao Deus único e verdadeiro, ela vai ter esse ídolo, e por conta disso ela vai quebrar outros mandamentos também pelo amor ao dinheiro. Né? Então ela não vai manifestar o amor ao próximo, né? Ela vai viver uma vida puxando o tapete do outro, ela vai viver uma vida não na lealdade, mas na traição. Então ela vai quebrar vários outros mandamentos pelo amor ao dinheiro. Vai quebrar o primeiro é a base, que é ele vai ter mamon, né? Ele vai adorar outro Deus. O atalho. E tem gente que eu conheço que eles entram nesses, tipo tigrinho, essas coisas, né? Sabendo que isso é uma pirâmide, mas vai que nessa semana eu consigo lucrar. Né? Então o cara já coloca dinheiro sabendo, ele não está sendo enganado, ele sabe que aquilo ali é uma pirâmide, é um esquema, mas ele, nesse esquema vai que ele lucra uma semana e para ele saiu na vantagem. Ou vício. E essas pessoas, né, que não conseguem, amam o dinheiro, e tem aquele que consegue, né? Tem uns que conseguem enriquecer. E aí, até mesmo aquele que consegue, a gente vê alguns vídeos lá em casa, né? A gente fica olhando assim, como são vazios, né? Como agregam um valor a coisas que vão passar tão rápido. Né? A vida baseada em orgulho, em autossuficiência, né? Em autonomia, achando que eles são lei para eles mesmos. E você vê que, conforme Salmo 73, né, que o Senhor vai falar, que eles andam em lugares escorregadios, né? Em algum momento eles caem e ficou tudo aí. Né? Então, perderam a alma por amor ao dinheiro. Né? Então você vê, o texto está trazendo os males que causa por causa de um coração devoto ao dinheiro, né, a mamon. Então, são muitos pecados. Sim, exato. Aí vem adultério, vem várias coisas, né? Provérbios 5:8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. Até o 12. Não deis ao outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Então você vê várias questões que são vários princípios, né, quebrados por conta desse pecado do adultério, que é a quebra do sétimo mandamento. Né? Então a gente vê várias consequências que trazem, né? Envolve até o oitavo mandamento, né? A questão da propriedade, do dinheiro, tudo se perde. Né? Tudo se vai por causa desse pecado do adultério. Né? O homem ele é dominado por um impulso, e aí esse pecado gera vários outros pecados. Um exemplo claro disso é Davi. Né? Davi é o maior exemplo. Olha o que a espada nunca se apartou da casa dele por conta de um olhar. Né? Aquilo que começou com um olhar não foi freado, e aí levou a assassinato, né? Levou aí você vê a maldição sobre a família, né? Estupro dentro de casa, né? Um irmão estuprando a irmã, um irmão matando o outro e perseguindo Davi. E aí o homem segundo o coração de Deus, né? Em relação ao rei que Deus queria para o seu povo, cometeu esse pecado, e a consequência veio, ele viveu sem que a espada se apartasse da sua casa. Né? Então, um momento que é o adultério causou vários males. Né? Davi é o melhor exemplo da questão de que como o adultério é algo muito grave, né? Como ele vai trazer vários outros males e várias outras quebras da lei do Senhor. Aquela questão que você falou. Quando uma ofensa ela é concebida não só no coração, mas ela se manifesta em palavras e ações, aqui o pecado é mais grave. Qual é a ideia? Que você trouxe a questão da cobiça, né? Cobiçar a mulher do próximo, que ele está trazendo ali, a questão de odiar o seu irmão, também como quebra do sexto mandamento. Quando o Tiago vai trabalhar isso também, quando o pecado ele é concebido,
né? Geralmente por meio da cobiça. Primeiro nós cobiçamos e aí depois aquilo vai se tornando um processo. O pecado que surge da nossa mente, no nosso coração, ele vai se desenvolvendo, se nós não frearmos ele por meio das armas que o Senhor nos dá. Então, por exemplo, no caso do adultério, o adultério geralmente ele começa com uma cobiça interna, né? Ou o homem ou a mulher cobiçou aquela outra pessoa. Aquela cobiça, ela começa a ser pensamentos que vão se prolongando. Então, uma cobiça inicial, ela não foi freada e aquela pessoa está todos os dias cobiçando aquela outra. Depois que aquilo que estava no coração começa a se manifestar em palavras. E aí começa as lisonjas, os elogios, né, palavras para tentar agradar aquela outra pessoa, o flerte. E aí não para por aí, a pessoa não freou, não se arrependeu, ela continua. Depois vem os toques. Tocar aquela outra pessoa, começa com os toques, os carinhos. E não parou por aí. Daqui a pouco já estão conversando de maneira mais reclusa do que outros. E também não parou por aí. Daqui a pouco estão trocando mensagens no WhatsApp. E a conversa que começou de trabalho, agora já está trazendo outros tipos de conteúdo. E aí depois continua. Esse outro já está começando a falar mal do seu cônjuge, das brigas que tem dentro de casa. Abrindo o coração. E aí não para. Até que, de fato, isso se leva a um beijo ou a um toque mais íntimo, consuma o adultério. Geralmente adultério não é assim, olhou, no dia seguinte cometeu adultério. Isso vem de um processo pecaminoso que não é freado. Não é freado. Então, olhando esse processo que iniciou dessa forma e culminou no adultério de fato consumado, não tem como a gente dizer que isso é a mesma coisa daquele que olhou, cobiçou, se arrependeu e buscou mudar as suas ações. Isso violaria a própria luz da natureza. Porque aquele que de fato foi até o final e se deitou com a mulher do próximo, o pecado dele é mais grave do que aquele que cobiçou a mulher do próximo, mas se arrependeu e buscou ter atitudes diferentes. Entende? Então, sim, quando aquilo que surge no coração, ele depois se manifesta em palavras e em ações, é mais hediondo diante de Deus do que aquele que de fato ficou somente no coração. Porque a ideia é que o pecado que manifesta no coração, manifesta por causa da nossa inclinação pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. A gente não tem, vamos dizer assim, esse controle, né? A gente não quer fazer igual Paulo fala, a gente acaba fazendo. A gente não quer pensar e acaba pensando. Mas quando isso surge, a gente ora ao Senhor, se arrepende e busca realmente fazer diferente, esse pecado ele é menos hediondo do que o pecado que foi consumado. É a mesma ideia que Cristo vai trazer daquele que odeia o seu irmão. Aquele que inicialmente odeia o seu irmão no coração, mas se arrepende, é diferente do que aquele que iniciou odiando o próximo e culmina em assassinato. De fato, pegou uma faca, esfaqueou a pessoa 10 vezes e matou. Ambos pecaram, mas esse aqui é muito mais hediondo do que aquele que controlou seu coração e se privou aqui. Né? É interessante porque, quando a gente fala a luz da natureza, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mesmo corrompidos, na percepção que nós temos da santa lei, todos os homens têm uma percepção corrompida da lei do Senhor, se não for pelo Espírito Santo, né, tirando as escamas dos olhos, mesmo algumas coisas são gritantes que a pessoa sabe, cara, com certeza o cara que pensou, mas não fez, ele está numa situação melhor do que aquele que de fato pensou e fez. Por que isso? É a justiça que Deus imprimiu no coração de todos os homens. Esse equilíbrio, esse senso. O C.S. Lewis trabalha muito isso, né, no cristianismo puro e simples. Tem também um versículo que eu não vou lembrar agora, que Deus vai pagar cada um segundo as suas obras. É. Isso nos leva a pensar que há uma pessoalidade ali. Exato, perfeito. Exato, há uma pessoalidade. Isso aí. É aquilo, todos nós somos responsáveis diante de Deus, individualmente. Individualmente. E aí há uma responsabilização final. Então, no dia do julgamento, o Senhor vai responsabilizar cada um segundo as suas obras. Os que têm Cristo, Cristo levou a pena sobre si. Os que não têm Cristo vão ser apenados, né, por essa sentença no juízo final do Senhor. Né? Cristo, ele morreu somente pelos eleitos. Né? O sangue dele foi derramado somente pelos eleitos. E aí sim, ele sofreu a pena em nosso lugar. A pena de morte, de sofrimento, né, eterno. Exato, perfeito. É claro que antes de cair, a pessoa odiando Abel. Aí Deus primeiro falou assim: ainda dá tempo para você não cometer o que você está intentando no seu coração. A mesma assim, ele comete
Perfeito, isso aí, ótimo exemplo. Abel, Caim, o Senhor teve com ele e já falou, pelo semblante do semblante dele, né? Para que ele não desse voz, né? Vez ao seu coração, aos seus pensamentos. E ele vai lá e mata, né? O próprio irmão. Então, Edneia, Tiago capítulo 1, 14 e 15. Jorge, Mateus 5, 22. Tayane, Miqueias 2, do 1 ao 5. Pode ler Mateus, por favor. Mateus 5, 22. Eu, porém, lhe digo: todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Você vê os graus, né? Vê um que comete pecado e outro um tipo de pecado que tem uma punição de condenação, né? Eterna. Então, vê os graus diferentes. Tiago, Edneia, 1, 14 a 15. Esse processo aí que nós vimos, né, aquilo que surge com uma cobiça, concupiscência, ele vai resultando até de fato ser consumado, né? E aí o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Miqueias? Qual a ideia aqui? O primeiro verso ele fala daquele que maquina o mal quando dorme. E depois esses que maquinam o mal quando dorme, eles colocam os seus pensamentos, que foi maquinado antes, de fato em ações. Né? Então ele comete um pecado ainda mais odioso diante de Deus. Aquele que somente maquina, ele já está pecando. Né? O Senhor abomina quem faz isso. Mas aquele que maquina e de fato quando acorda coloca em prática tudo que ele maquinou durante a noite, ele está numa situação mais hedionda diante de Deus. Porque ele não somente maquinou, ele foi lá e fez. Né? E no texto vai falar sobre o juízo diante de Deus, né? Da questão de que ele vai perder tudo, as suas posses vão ser espalhadas e tudo mais, né? Por causa dos seus pecados. Tá? Então, respondendo aquela pergunta que você fez, sim. Aquele que de fato faz, ele está numa situação mais hedionda do que aquele que pensou, teve no coração, mas não colocou em prática. Né? Novamente, na lei penal, aquele que pensa não é punido penalmente. Só aquele que faz. Né? Penalmente, nós somos punidos por nossas ações, né? Não por pensamentos. É óbvio que o Estado não pode ler os nossos pensamentos, né? Mas a ideia é que, mesmo que isso for expressado em palavras dentro de um churrasco, por exemplo, e não se efetivar em ações, isso não deveria ser punido. Né? Em alguns casos até mas, enfim, não vamos entrar nesse ponto político. Mas a ideia é essa. Tá? A ideia é que, sim, aquele que pensou e parou, ele vai ser menos hediondo do que aquele que deu vazão aos seus pecados.
Escandalizar a outrem. Quando nós pecamos, isso por si só já é hediondo diante de Deus, certo? Porque é uma transgressão. Agora, quando o nosso pecado escandaliza a outros, é mais hediondo ainda diante de Deus, tá? E se torna mais grave. Então, por exemplo, um neófito que comete adultério, aqui a gente vai pegar as três partes, né? Tanto a questão do ofensor, como a questão também da natureza do pecado. O neófito que comete adultério é hediondo. Agora, um líder da igreja, quando comete adultério, é muito mais hediondo. Porque o neófito, ele vai escandalizar menos do que o líder da igreja. Porque o líder da igreja, o seu pecado vai fazer com que a imagem da igreja seja violada. Nós sabemos disso, quando as pessoas sabem do pastor da igreja que caiu em adultério, bom, isso é um reboliço dentro da igreja, né, e mancha o nome da igreja de Cristo, porque espera-se que um líder controle-se mais do que o neófito que acabou de mudar a sua vida, né, a vida que ele vivia antes. Tá? Então, escandalizar outrem é mais hediondo diante de Deus. Gabriel Falcão, Mateus 18, 7. Dayana, Romanos 2, 23 e 24. Texto conhecido por nós, né? Que Cristo fala, ai daquele que por meio do qual vem um escândalo, né? Ou seja, quando Cristo fala ai daquele, ele está dizendo que o juízo vai ser maior, né? A condenação vai ser pior. Romanos. Os judeus, a forma como eles viviam de forma hipócrita, quebrando a lei, mas principalmente os fariseus, né, se achando justos, Paulo vai dizer aqui que eles fazem com que os gentios blasfemem o nome do Senhor. Então, um cristão, quando ele vive de forma hipócrita, quando ele não vive a verdadeira fé, da forma como Deus exige, ele escandaliza a fé lá fora. Né? Até o ímpio tem um senso de como deve viver o cristão. Mesmo ele sendo ímpio, né, existe um mínimo de senso que ele sabe que o cristão não pode fazer, e ele mesmo julga. Né? Você não é crente, está falando assim? Você não é crente, está fazendo isso? Então, até o ímpio sabe desse senso de privação que um cristão deve viver, né, para a glória de Deus. Tá? Então, um pecado que escandaliza, ele é mais grave do que um pecado que não escandaliza. Para a gente fechar, um pecado que não admite reparo, ele é mais grave. Nós vimos que o texto que já leu, Provérbios. Né? Um roubo, que é a quebra do 8º mandamento, há a possibilidade dele ser reparado. Agora, o assassinato, não. O assassinato, uma vez cometido, ele não tem como ser reparado. Né? O adultério também. Uma vez que resultou na consumação do adultério, acabou. Agora ele dá com as consequências. Não tem como voltar atrás mais para mudar isso. Tá? Então, os pecados que não admitem reparos, eles são mais graves. E aqui, irmãos, é importante a gente pontuar, o Gerard Voz até pontua isso, é óbvio que todos os pecados não admitem reparo. Mas aqui, a nossa ênfase não é em relação ao homem com Deus, mas é em relação ao homem com o próximo. Tá? A reparação naquilo que envolve a nossa relação horizontal. Naquilo que envolve a nossa condição diante de Deus, nenhum pecado pode ser reparado por nós. Tá? Uma vez que ofendemos ao Senhor, nós transgredimos, ofendemos a Deus, vamos dizer assim, a punição virá. A punição virá. A questão é, aqueles que têm Cristo, a punição caiu sobre Cristo. Aqueles que não têm Cristo, a punição cairá diretamente sobre eles. Tá? Então, a ênfase aqui é a relação nossa. Né? O adultério, o roubo, tá? Essa questão que envolve a relação do homem para com o homem. José, 2 Samuel 12, do 7 ao 10, por favor.
O caso de Davi, né? Davi cometeu adultério, não cabia reparação. Mas ele não se contentou com isso, ele tentou esconder o adultério praticando o assassinato, um outro pecado que também não cabe reparação, né? Então, a espada não se apartou como juízo de Deus sobre a família de Davi, né? Então, pecados que não admitem reparação, eles são mais graves do que aqueles que admitem reparação. Tá? Alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação, alguma pergunta? Não? Então vamos orar para encerrar.